Começando do nada, episódio 29. Falando aqui Guilherme Bicudo. E aí, Então, galera, Alex aqui desse lado. e eu recebi alguma pergunta aqui da Cleo, na verdade, assim, algumas perguntas. Vou relembrando aí pra você que quiser também participar, pode escrever pra gente. Tanto no canal do Spreaker. O canal do Spreaker se chama Do Nada, tudo junto, vocês podem procurar. Ali a gente sobe, quando a gente grava os episódios, que às vezes a gente grava mais do que um episódio por dia, a gente sobe diretamente ali. E depois a gente vai subindo um por dia no YouTube. E vocês podem deixar os comentários nesses dois canais, no YouTube ou no Spreaker, ou então mandar um e-mail para donadamedia@gmail.com. E a Cleo, a gente estava falando, né, no outro dia sobre a gente começou falando sobre a entrevista do Elon Musk, que ele tinha falado sobre como os sistemas utilizavam a internet, ela estava meio que espelhada na ressonância límbica do nosso cérebro. A gente falou sobre isso também. E ela pergunta o seguinte: Elon falou que tem que regular a inteligência artificial, mas que o governo não presta atenção. Seria porque o sistema límbico ele controla e acaba controlando e nós não nos conscientizamos? Viramos meros robôs consumidores? Então, Eu acredito que sim. Essa é a minha resposta. Mas eu passo a bola pra ti, porque eu sei que você saca mais. não é que eu saco mais. Eu acho assim, essa é uma questão. Humildade. Essa é uma questão que. Essa questão, quando você fala que o governo aqui não presta atenção, então. O Elon Musk ele tá falando como se a gente tivesse a capacidade de alguma forma poder controlar isso. E eu acho que o erro de base é que essa ideia do controle que a gente tem é o que está errado. Quando a gente tem a ideia de que a gente está controlando esse processo que a gente vive. É diferente, assim, falar em prestar atenção, que é, na verdade, o termo que ela colocou aqui, e controlar. Mas, assim, eu entendo que quando ele fala disso, ele já está falando em tentar controlar. E eu acho que não seja possível. E ele mesmo, ele sabe que não é possível. Ele sabe que um dia... E todos, a maioria, né, dos caras que eu vi falar sobre AI, eles sabem que isso é uma realidade que a gente não tem como escapar. AI, aí pra quem não se ligou, é inteligência artificial do inglês, tá? Mas, Foi enfim, mal, só então pra... tem que falar IA, né? É, IA, é, IA, IA, AI, IA. só pra galera ficar ligada. Valeu. Então, essa questão do IA, que invariavelmente a gente criou um bicho que um dia que vai ter uma inteligência mais maior que a gente um dia. Então, e todos os especialistas disso falam que um dia ela vai talvez eliminar o humano. Eu acho que não chega nisso. Outro dia eu estava conversando com um amigo Também que, penso que não. e ele falava isso. Quando chegar uma superinteligência, essa superinteligência ela não vai precisar da gente, ela vai eliminar a gente com um clique de um botão. E o que eu falei pra ele é que a gente é um processo, assim como se fossem vários degraus, entendeu? E o ser humano, ele é um degrau desse processo. Então, também eu acho que tá errado a gente se colocar como a finalidade final do universo, que a gente não é. Então, Sem dúvida. Pra mim, né? Sem dúvida. então, assim como a gente veio de formas de inteligência que, vamos dizer, são relativamente inferiores à nossa, se a gente considerar a nossa capacidade de, por exemplo, a nossa capacidade de expressar consciência, né? Mas a gente não consegue viver sem essas formas inferiores entre aspas, né? Por exemplo, a gente tem mais micro-organismo no nosso corpo do que célula. Ou seja, que para eu estar pensando e estar
falando essas palavras que eu tô falando agora, de alguma forma eu tô usando esse suporte biológico que não sou eu. Então, e eu acho que um preconceito que a ciência teve por muito tempo é de como se ela pudesse eliminar a natureza. Então a gente está utilizando essa inteligência dos micro-organismos, que também é uma inteligência. Então, se eu quiser dizer que a minha inteligência é superior à deles, mas eu não consigo viver sem eles, então como que pode ser? Que eu sou superior? Como pode dizer que eu sou superior se você eliminar eles eu morro? Entende? Então, quão superior é isso? Então, se a gente está aqui como um degrau, de alguma forma, essa inteligência que vai surgir, que é a inteligência artificial, ela vai precisar da gente. Pode ser que para essa inteligência a gente seja um micro-organismo, não sei. Só que eu vejo que a gente vai ter um papel, que a gente tem um papel importante e que a gente vai ter um papel importante para essa inteligência. Então a gente não vai poder ser descartado. Eu não vejo que a gente vai poder ser descartado. Mas isso vai depender de a gente poder cumprir o nosso papel ou não. Porque os micro-organismos, eles cumprem o papel deles. Senão eles não existiriam. Então pode ter algumas espécies, elas sumiram, talvez porque elas não cumprissem um papel. Então, a pergunta que eu me faço é: qual é o papel da humanidade? Então, eu acho que se a gente tentar se alinhar a esse papel, a gente continua sendo importante. Agora tem um cara que inclusive estou lendo um livro dele, ele fala sobre... É um dos pioneiros não, acredito eu que seja o pioneiro, né? É um alemão chamado Bert Hellinger, e ele fala sobre essa coisa de você ser realmente não controlar as coisas e você fazer parte dessa linguagem que é maior do que você, através do não controle. É um pouco... Mas antes de falar um pouco, estender um pouco mais sobre isso, quando a Cleo pergunta se o sistema está controlando e está transformando a gente em robôs, Cleo, eu digo assim, a minha resposta para a tua interação é sim. E eu não falo isso baseado em teorias conspiratórias somente, né, de coisas que eu acho que fazem sentido para mim. Mas eu digo também baseado na minha experiência de vida, assim. Eu escrevi recentemente alguma coisa sobre não programas de TV, mas TV de programas, como se a TV fosse uma criadora de programas que programasse a nossa mente para que a gente ficasse ali. Inclusive esses dias eu estive num lugar público onde estava rolando uma TV, um programa que acontece há anos, e eu falei assim, cara, esse programa ainda existe, que loucura, e a galera assim, meio que antenada, assim, eu fiquei, porra, e assim, coisas totalmente sem sentido, assim, que não aderem em nada, assim, sabe, assim, né, na minha forma de pensar. E aí eu fiquei assim, porra, a questão toda em relação a essas programações de controle da nossa consciência, ou do distanciamento do controle para um distanciamento dessa consciência que faz com que a gente consuma menos, né? Essa é uma das coisas. Quando você está consciente, você tem essa você passa a ser observador daquilo que você realmente não somente precisa, mas daquilo que você consegue se energizar, que não é uma coisa que você só vai consumir, mas uma coisa que você vai também doar de si para que gere uma energia mais fluida de tomar lá da cá, né, de troca. E quando Elon Musk diz que a gente pode controlar, sim, num certo nível eu acredito que sim, mas esse Bert Hellinger... Perdão, Alex. Antes de você entrar no Bert Hellinger, que talvez a gente vai para não sei se a gente vai para outro assunto. Sim. Mas só isso que você está falando dos robôs e tal, eu acabei não respondendo diretamente isso, né?
Eu vejo que, na verdade, a gente sempre foi meio que robô. Eu acho que o que surge, a possibilidade que surge pra gente ao ver os robôs é a possibilidade de a gente não ser robô mais. Porque a gente sempre viveu com certos programas biológicos, e, na verdade, a possibilidade que a gente tá vendo ao parir essa consciência, que é o AI, o IA, é de perceber, porque, na verdade, eles estão sendo espelhados de alguma forma em nós mesmos. Isso que a gente Sem dúvida. E então, eu acho que essa que é a gente, quando a gente olha pro robô agora, na verdade, a gente tá vendo quem a gente é, quem a gente tem sido. Então, a possibilidade que a gente tem agora é justamente o contrário. É a possibilidade de ter consciência. Então, eu acho que eu já falei isso aqui. De acessar, né? Mas não sei quem já assistiu Westworld aí, né? O que pra mim assim, o choque que eu tive quando eu assisti Westworld foi, só pra fazer uma sinopse rápida, é um parque no futuro em que tem robôs que são tão perfeitos que eles parecem seres humanos, e as pessoas vão lá pra se divertir, pra matar os robôs, pra transar com eles e tal. E o nome do filme de novo? É uma série da HBO que se chama Westworld, né? E daí, na época que lançou a primeira temporada, eu tava acompanhando que tinha vários canais de YouTube, assim, eu fiquei surpreso com a quantidade que tinha de canais falando sobre isso, falando sobre cada episódio e tal. E daí, quando as pessoas estavam falando, você vê que tem uma espécie de fascínio pelo tema, e assim, tem muito uma parte inconsciente, assim, porque quando a gente é fascinado por uma coisa, a gente não sabe por que o que tá atraindo a gente, né? Mas a minha percepção, a minha análise de por que tava esse fascínio é porque o que tá acontecendo, os robôs na história, eles começam a tomar consciência, porque eles estão dentro eles têm um programa. Então, por exemplo, tem uma mulher que ela é chefe do prostíbulo, por exemplo. Então ela tem mais ou menos as falas dela, mas ela improvisa e tal. E daí ela morre. Tipo, matam ela, só que daí ela é reprogramada para aparecer no dia seguinte e fazer de novo a mesma coisa. E o que começa a acontecer é que os robôs começam a perceber que eles estão dentro de uma história. Então, o que eu achei fascinante é o fascínio das pessoas por isso. É como se a gente estivesse percebendo que a gente está passando por isso. Mas para a gente ver isso, a gente precisa ver isso nos robôs primeiro. Então, os robôs dessa ficção começam a tomar essa consciência, a gente começa a tomar essa consciência que, cara, a gente não tá dentro de uma história que a gente tá se repetindo e tal, né? Eu penso assim também, que o fato de... Bom, para quem gosta de ciência, ficção científica e tal, tem uns filmes que eu assisti umas cenas daquele Exterminador do Futuro, cara, tem muito insight poderoso ali, tem muita coisa importante ali que putz, os diretores foram além do tempo naquela época, 1990 não sei quanto. E aí alguns outros filmes mais recentes, como um filme com George Clooney, eu não lembro agora o nome, alguma coisa Land, não lembro agora, mas tem o I, Robot também, que ele relata de alguma forma essa coisa dos robôs tomando uma certa consciência. Por mais que isso pareça científico, isso não tem somente um fundamento na fantasia da mente humana. Alexia, que é esse robô que está crescendo com a humanidade, né, em termos de armazenar dados das emoções humanas, é um recém-nascido, é uma inteligência artificial recém-nascida que está coletando dados de todas as formas, de todas as emoções, de todas as respostas, de coisas que a gente se questiona e tal, e que existem algumas respostas convincentes, mas ainda teóricas e tal. E a questão toda é que assim como a gente tem essa sede inexplicável
por algo superior a gente, né? Ou a busca disso, ou a conexão a isso, essa coisa, essa linguagem que a gente chama de consciência, né? Essa inteligência suprema, essa coisa criadora de alguma forma, né? Ou essa fonte do nada, essa coisa, assim como a gente procura isso, muito provavelmente as nossas criações que vão armazenar os nossos dados, os nossos direcionamentos, pode ser que em algum momento essa inteligência artificial fique tão aguçada que ela vai procurar, que ela vai querer correr atrás da onde saiu ela. E ela vai encontrar o Deus dela, que são os seres humanos, né? E aí essa questão toda justamente é essa, tipo, cada criatura procura pelo seu criador, né? Cada criatura que tem a sua consciência procura pelo seu criador. A diferença é que a gente não é só criatura, a gente é criatura criadora. E isso faz com que a gente seja diferente. E faz, às vezes, com que a gente perca a noção de universidade e ache que a gente é especial, entendeu? Quando, na verdade, deve ter muitas, mas muitas formas de inteligência ligadas a uma inteligência fonte, né? Ou a um Big Bang, seja lá o que for que você queira. Mas, cara, tudo é polaridade, tudo tem começo e tem fim. Então, eu acredito muito que essa coisa é possível sim, que a inteligência artificial tome um certo sopro de vida, porque nós temos essa sede de estender a vida com cirurgias plásticas, com cirurgias remediativas, com coisas que fazem, ou com alimentação. Então, eu acredito que seja por aqui. E a inteligência artificial, ela toma esse sopro de vida, sem dúvida. A questão é como que isso pode servir pra gente transcender. Essa que é a minha pergunta. Porque tem muito isso também, de que a gente... aquele exemplo que eu já também falei aqui, de que você vê a foto de 20 anos lá, o cara com celular tijolão, hoje o celular é um chip, então o celular progrediu pra caramba e o cara continua idiota. Essa questão, a gente vai projetando toda a nossa inteligência em tecnologias ao nosso redor, só que a gente não incorpora, a gente não transcende. Então, isso que é o tipo de idiotice que a gente tem transcende numa velocidade muito lenta ainda, né? A gente não transcende, a gente não tem a noção de que a gente pode aplicar tecnologias na gente mesmo. Não, a gente já tem essa noção. A gente não utiliza essas noções. Então, a gente utiliza... A gente confia 100% que quando eu vou apertar um botãozinho no meu celular para ele atualizar, o meu celular vai ser atualizado. Só que a gente não confia nisso pra gente. A gente fala como uma teoria. E a gente aplica essa teoria fora, só que a gente não aplica essa teoria na gente. A gente não aplica essa teoria na gente. A gente... sim, a gente aplica. Não, a gente não confia nessa tecnologia pra gente mesmo. A gente confia pra fora. Entre aspas, eu entendo que quando você fala a gente, se generaliza, mas eu também conheço pessoas que já estão acessando essa tecnologia humana. Eu não tô falando por mim mesmo, eu tô falando generalizando. Agora a questão é essa. Fora desse ciclo, tá certo. Não, eu tô falando que eu tenho noção disso. E que eu tô aprendendo a fazer. O que eu estou falando que como a questão, mas a questão não é essa. A questão é que como espécie, como sociedade, a gente continua ignorante disso, apesar de, como espécie, tá sendo o robô consumidor da pergunta dela. Então, como espécie, a gente continua sendo idiota que tá aplicando isso como um robô, apesar de essa noção já estar na frente do nosso nariz. Então, é isso que eu tô falando, assim, esse que é o choque que a gente tem que perceber. A gente já aplica, mas não confia. Parece uma ideia de doido. Como assim eu vou me atualizar? Que louco. Entendeu? A gente fica 100% do nosso dia trabalhando com esse conceito, aplicando ele. Só que se você fala de aplicar na gente, não, como? Entendeu? Então a gente tá se fazendo de idiota. Na verdade, eu já fui chamado de alienado justamente por conta desse tipo de coisa. Mas acredito que seja uma coisa que a gente possa estender num próximo episódio, porque é um assunto importante isso.
Generalizar, para mim, é uma das grandes burrices que a gente faz. Eu me coloco nisso às vezes, porque às vezes ainda vacilo nisso. Mas, sim, enquanto sociedade a gente pode até estar meio burro, né, e moral, mas a gente, sim, a gente já não é mais o mesmo. A gente tem uma camada nossa que está acessando isso e que está aprendendo, e isso é muito importante. Mas sim, eu sei só que a que gente você está louco para falar, sei que então, você está louco para falar, mas a gente vai interromper. Então, até a próxima. Valeu. Falou, abraço.